Eu sou o pastor, assim disse o Senhor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Assim agirão porque não conheceram o Pai, nem a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai dos caros, nos cuide de rezar pelos seus entes falecidos, nossas sinceras condolências, aos que nos visitam nesta quarta-feira. Todas as quartas nós podemos usar este espaço da homilia para fazer uma catequese. Estamos encerrando o segundo ano já dessa prática, encerrando o segundo ciclo de catequeses e tendo em vista a proximidade litúrgica da solenidade de Cristo Rei, próximo domingo, estamos também tratando nas catequeses nessas últimas quartas-feiras sobre as realidades últimas da vida, os assim chamados novicios: morte, juízo particular, purgatório, céu, inferno, juízo universal, a segunda vinda de Cristo. Hoje, particularmente, trataremos de um assunto que para muitos é desconfortável, até mesmo se escute a pronúncia. Trataremos hoje sobre o inferno. Eu gostaria de iniciar essa reflexão com duas pequenas citações. Se eu pudesse, eu anunciaria essa novidade. O inferno é uma invenção dos padres para manter o povo submetido a eles. É um instrumento de terror que foi inventado pela Igreja para garantir seus privilégios e suas situações de poder. Se eu pudesse, eu anunciaria. E certamente significaria uma libertação para toda a humanidade. Porém, não posso. Porque ninguém pode ligar o mal, a malícia, a má vontade, o crime calculado e pretendido e a liberdade humana. E porque existe isso, existe também o inferno. E uma outra citação que diz: quem nega o inferno não nega somente a Deus e a sua justiça, nega o homem e não leva o homem a sério. Essas citações são de Leonardo Boff, um dos teólogos mais progressistas que já se viu na Igreja. E porque leva o homem a sério também a justiça divina, mesmo muitas vezes ele questionando a hierarquia da Igreja, questionando essa ou aquela postura da Igreja, ele mostra alguns argumentos que creem no inferno. O Catecismo da Igreja Católica a respeito do inferno nos diz o seguinte: a Igreja
na sua fé, ensina a existência do inferno e a sua eternidade. As almas daqueles que morrem em estado de pecado mortal, depois da morte, descem imediatamente ao inferno, onde sofrem suas penas o fogo eterno. Está no número 1035 do Catecismo. A este ponto, muitos começam com a seguinte argumentação: mas São João diz na sua primeira carta que Deus é amor. São Lucas, em diversas passagens do Evangelho, mostra o quão misericordioso é Deus. Como pode um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, um Deus que é bondade, sequer permitir a possibilidade do inferno? Os caras nos damos conta de que Deus é Pai, como ensina Nosso Senhor, e não vovô. Vovô aqui põe entre aspas, porque tem muitos avós que são santos, mas vovô naquele sentido de que tudo permite ao netinho que está sob os seus cuidados. Tudo é muito bonitinho, tudo é muito fofinho, em tudo se passa a mão na cabeça. Tal atitude não é uma atitude de bondade. Porque tal atitude só vai fazer com que, crescendo mimada, a criança se perca. Portanto, a misericórdia anda de braços dados com a justiça, e porque Deus é justo, nós vamos ouvir no Evangelho de domingo aquilo que professamos em todas as missas, que Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos. Sim, Deus é misericórdia, mas também é juiz. E por ser juiz, é justo. Premia o mérito e castiga a culpa. Tudo o que excede, tudo o que foge à justiça divina, necessariamente também fere a misericórdia. Porque a misericórdia sem justiça não é bondade. Repito, só leva a que nos perdamos. Mas o Senhor Jesus diz que Deus, além de ser Pai, além de Deus ser juiz, Deus também é paráclito, defensor. Eu vou, mas o Pai nos enviará um outro defensor, paráclito. Como pode, ao mesmo tempo, Deus ser juiz e defender? Não haveria aqui um conflito de interesses na hora do juízo? É justamente aqui que entra, e compreendemos a partir daqui, aquele pecado que o próprio Senhor diz que não tem perdão. O pecado contra o Paráclito, contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É eu fechar-me à misericórdia de Deus. Eu fechar-me à relação com Deus. É eu não estar nem aí se Deus acha que a pessoa deixa de ser culpado, quanto mais estar preocupado com que ele ofereça ou deixa de oferecer o perdão. Contra este pecado não há perdão, não porque Deus não queira perdoar, mas porque eu não me vejo necessitado do seu perdão. Sendo assim, o seu perdão para mim não tem efeito algum. E é neste ponto que, falando uma linguagem humana, abrimos mão do defensor. E abrimos mão do paráclito, porque não precisamos, segundo o nosso juízo dele. Por isso, Santo Agostinho dirá que quando eu fujo do Deus misericordioso, acabo encontrando o Deus juiz. Daí que, para o primeiro passo para evitarmos essa realidade do inferno, é reconhecermos necessitados da misericórdia de Deus. A estes o Senhor não quer misericórdia. Mas aos que não a querem, ele não a possa, porque isso seria ferir o princípio do livre-arbítrio. Custa-nos entender a existência do inferno, meus caros, porque custa-nos entender a gravidade do pecado. O bem-aventurado Papa Paulo VI dizia que o maior pecado do tempo moderno é o enfraquecimento do conceito de pecado. Nós, às vezes, além de vermos Deus como um bonzinho,
ou como um ursinho carinhoso que fica com seu coração jogando amor para todos os lados, nós também, às vezes, assumimos a postura desse novo monstro. E também diminuímos o peso, a gravidade do pecado. A criança diz um palavrão que bonitinho, olha só, já aprendeu a falar. A criança está com fome, quer pegar algo que não deveria, ainda lá, deixa teu pai ver. E desde pequeno, às vezes, não só diminuímos a gravidade do pecado, como levamos outros a pecar e ensinamos que assim é certo. Afinal, os tempos mudaram. E daí que a minha casa hoje tem se transformado num hotel para meus filhos. Vou eu permitir que não façam na rua e não façam dentro de casa. E aí nivelamos por baixo e nos acomodamos aos conceitos do mundo. Pobre dos mártires que deram a vida para defender a fé, por razões bem menos graves, que não foram tivemos o sangue derramado. Meus caros, se quisermos entender a gravidade do pecado, basta nos olharmos. São Paulo nos diz que o Cristo morreu pelos nossos pecados, o meu pecado. Este cara que nos fala também foi responsável pela morte do Senhor. Se isso para mim não é grave, pois então, pelo mínimo, deveria fazer um exame de consciência sobre os princípios da minha vida. Tanto assim que os santos têm sentiam verdadeiro horror ao pecado, mesmo ao pecado venial. Porque quando pensamos que o pecado venial não dá nada, aí nos acomodamos e vamos cauterizando a nossa consciência, e daqui a pouco mesmo os pecados mortais também já não dá nada. Outros têm dificuldade de aceitar o eterno quanto eterno. Aqui eu recorro ao Evangelho do Evangelista da Misericórdia, São Lucas. Ao falar do pobre Lázaro, do rico e pulão, cada um tem recebido um prêmio ou castigo de acordo com os seus atos. Lázaro, no meio dos tormentos, das torturas, ergueu os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. E exclamou: Abraão, meu pai, tem compaixão de mim e manda que Lázaro venha molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois eu sofro um suplício nestas chamas. Abraão lhe disse: meu filho, lembra-te de que recebeste tua felicidade durante a vida, como Lázaro a infelicidade. E agora ele encontra aqui a consolação e o sofrimento. Além disso, e aqui está o que eu gostaria de salientar, entre vós e nós foi estabelecido um grande abismo, para que os que quiserem passar daqui para vós não o possam, e também de lá não se atravesse até nós. Rogo-te então, pai, disse o filho, envia Lázaro à casa do meu pai e os 5 irmãos, que eles advirta para que não venham parar aqui. Abraão lhes disse: eles têm Moisés e os profetas. Os ouçam. Os caros, o tempo para merecer, desculpem a redundância, é o tempo. E o tempo termina quando termina a vida, porque não passamos para a eternidade. Assim, o tempo temos para merecer. O céu, que acredito que é que todos buscamos, é agora. Não promovemos, pensando, deixa eu curtir a vida mais um pouco, no final faço uma boa confissão, o padre me dá a absolvição 2 segundos antes de eu dar o último suspiro, e assim, além de escapar do inferno, também já provavelmente escapa do purgatório. Lembremos das palavras onde o Senhor chama de insensato e invisível. A questão de sensatez,
não buscarmos a conversão por atrição, por medo do inferno, mas fomentarmos o anseio, a esperança do céu. Agora, se nos falta a esperança do céu, que sirva de empurrão, pelo mínimo, o medo do inferno. Porque essa verdade de fé não foi definida pela Igreja, embora tenha sido atestada dogmaticamente em 1215, no quarto concílio de Latrão, como dogma de fé, existência do inferno. Lembremos que a Igreja só proclama um dogma quando as verdades de fé começam a ser questionadas, ou seja, até então não era questionado, e não era questionado porque quem fala, não uma, não duas, nem 3 vezes sobre o inferno, não foi o Papa este ou o Papa aquele. O negócio sem número. Agora, se cabe alguém questionar que nesta e naquela palavra do Senhor eu confio, nesta outra põe aparências e da liberdade de cada um. Ninguém seja constrangido a acreditar na verdade que o Senhor revelou. Mas, também é Nossa Senhora quem diz: quem crê, profetizado, observação. Quem não crê, já está condenado. Valeu Santa Maria, aquela que pisa na cabeça da serpente, aquela que, com os olhos voltados para o céu, nos fomenta a esperança de nós chegarmos, enquanto aqui somos peregrinos, imitemos o seu exemplo de corresponder à graça de Deus. E usando bem este dom chamado livre-arbítrio, cultivemos de tal forma a comunhão com Deus enquanto temos tempo para merecer, e terminado o tempo, se planifique-se repletamente esta comunhão eterna no céu, comunhão que é prefigurada no pão da palavra e no pão da Eucaristia. Que assim seja. Canto número 89.